Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu quero louvar o Senhor, porque temos o privilégio de darmos continuidade ao nosso voto, porque o Espírito de Deus nos inspira e nos convence. É sobre isso. Seja bem-vindo aqui no lugar secreto, nesse ambiente de intimidade com o Senhor. Toda terça, quarta, quinta, 5h40 da manhã, buscamos a face do Senhor para sermos gerados nele e através de tudo que vem dos seus pensamentos. Você sabia que você é parte? Sim, inteira dos pensamentos de Deus. Você é o resultado de tudo aquilo que sai dos planos e dos desígnios do Senhor. Uau! Boa tarde! Estamos dando início, né? Amém? Glória a Deus. Nessa segunda fase do nosso voto, agora com você no horário de meio-dia. Fechamos um ciclo no horário, amém? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. No horário das 7h40, agora estamos aqui na comunidade do Facebook para compartilhar com você também o pão vivo que vem dos altos céus para nutrir a igreja de Cristo, amém? E a palavra de hoje se encontra ali no livro de Mateus, aleluias. Aprendemos tanto com os profetas, aprendemos tanto com Israel, no início de Gênesis até Malaquias. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Para você que não almoçou ainda, bom dia, bom dia. Mas para você que já almoçou e vai continuar sendo nutrido com esse alimento, com esse pão vivo que vem dos altos céus, bora com a gente. Toda terça, toda quarta, toda quinta, meio-dia estaremos aqui, ao vivo. Amém, Cacau? Ruminando com você. Amém? Impartindo com você tudo que Deus tem falado conosco no secreto. Bora lá? Após o grande silêncio do Senhor. Amém? Aprendemos sobre isso nas lives anteriores, né? De Malaquias até Mateus, houve aí mais ou menos 400 anos de silêncio, onde Deus não estava dormindo. Eita glória! Onde Deus tinha o melhor guardado como um jardim secreto para ser revelado. Amém? Após a vitória da cruz. Diga assim: o jardim secreto era eu. É isso aí, é sobre mim, é sobre você. Antes de tudo ser gerado, escuta aí, igreja. Antes de tudo ser gerado, eu e você já éramos, né, Lô? Resultados do pensamento de Deus. Então Paulo em Efésios vai dizer: qual é o mistério que estava em oculto, guardado, lacrado, como um jardim, aleluia, secreto do Senhor. Qual era esse mistério? Aleluia, seja bem-vindo, Valquíria, seja bem-vindo, Lô, Alexandre. Bora ruminar um pouquinho aqui com você em unidade sobre o pão vivo de hoje. Então, qual era o mistério? A noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro foi liberada, apresentada, revelada pós a vitória da cruz. Aonde a mulher, na figura da igreja, caiu, pecou, sendo extensão da costela do primeiro Adão, Deus a levanta com autoridade, com unção, com beleza, com discernimento, com objetivo e com propósito, através da costela do último Adão. Amém? Ali na cruz, sangue e o rio de muitas águas vem da costela daquele que nos amou primeiro, amém? Então bora lá, nós fazemos parte de todo o resultado dos pensamentos que vêm do Senhor. Eu estou muito feliz em estar aqui com você, amém?
E olha só, você que de repente não vai ter tempo também de ruminar essa palavra aqui no horário do almoço, mais tarde, bora com a gente, vai deixando seus comentários aqui, suas orações, seus pedidos de orações, amém? Estamos só cumprindo o nosso papel como igreja do Cordeiro. Quem tá com a espada aí? Aleluia! Isso mesmo, Lô. Somos o jardim secreto do Senhor, onde Ele ama, tem intimidade, relacionamento comigo e com você. Então é sobre isso. É sobre não barganharmos os lugares secretos. Estou aqui num ambiente guardadinha e escondida. Amém? Buscando a face, buscando a presença. E aqui louvo o Senhor por ter um privilégio para compartilhar, amém? Aqui com você, aquilo que Deus tem colocado no meu espírito. Bora lá? Livro de Mateus. Seja bem-vinda, apóstola Suzy. Seja bem-vinda, Karen. Aleluia, aleluia. Estamos dando continuidade. Você que já está comigo desde lá do Instagram, vai tendo um pouquinho de paciência aí, porque para aqueles que estão chegando aqui pela comunidade do Facebook, precisam entender o que está acontecendo, amém? Estamos ruminando com você o pão vivo que Deus libera todas as terças, quartas e quintas, 5h40 da manhã, aqui nesse ambiente, onde não barganhamos o lugar secreto. Então eu estou muito feliz em, através do Espírito Santo, continuar, amém? Podendo terminar o voto. Vamos chegar até Apocalipse, né, meu amor? Seja bem-vindo, pastor Edson Júnior, minha cobertura, amém? Aquele que me consolida nessa estação que estou vivendo hoje. Bora lá? Livro de Mateus. Qual é o capítulo, profetiza? Sempre o capítulo 5 de cada livro. E o rema é o versículo 4. Mas isso não nos impede de deixar o Espírito Santo atuar no capítulo que Deus separa para o dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, porque estamos aqui, Senhor, para declarar que precisamos do pão vivo, precisamos das palavras que vêm de Ti, as palavras de vida e vida que vão nos dar também, aleluias, uma vida na eternidade com o nosso amado, amém? Mateus, preste atenção, capítulo 5, diga assim: necessário é deixar de ser a multidão. Capítulo 5:1 vai dizer assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, se separou. Ele se assentou ali e os seus discípulos se aproximaram. Jesus tem um pão exclusivo para os mais achegados. É necessário nos separar. É necessário entendermos o que é se tornar um com Ele. Então a palavra vai dizer aqui que existia uma multidão, aleluias, mas foram poucos que o seguiu, foram poucos que se aproximou. É necessário estar perto, profetiza. Isso mesmo. Falar do lugar secreto é falar sobre essas verdades. Quem marca o encontro é Ele. E eu e você devemos dizer sim para esse encontro marcado. E agora vai ser ao meio-dia de toda terça, quarta e quinta. Tem um povo separado aqui da multidão, dos seus afazeres, das vossas preocupações. Eita glória! Como é bom, como é bom! Como é bom termos o privilégio, não é verdade? Bora lá? Jesus está falando aqui sobre as bem-aventuranças. Se você estudar um pouquinho mais a fundo o livro de Mateus, nós vemos o profeta maior aqui, na figura de Jesus, estendendo os dias de Moisés. Não é isso, Cacau? Nós vamos ver aqui nas bem-aventuranças do Senhor, Ele trazendo edificações para os mais achegados, para os que decidiram se separar. Não é sobre Ele amar mais fulano ou beltrano, é sobre aqueles que discernem o que é dar a melhor parte
para o Senhor. É para aqueles que discernem o que é adorar o Senhor com todo o seu ser, com toda a sua força, com toda a sua estrutura, com todos os seus pensamentos, né, apóstola? Glória a Deus, bora lá? Deus ainda busca. Sim, Deus ainda busca por um que discerne. Seja bem-vinda, Rose, que discerne o que está conectado com os céus. Deus estava no meio da multidão, missionária Rose, e decidiu se separar, amor. Decidiu se separar, Raquel. Oh, glória! E sabe o que é mais lindo? Um pequeno número de pessoas foi com ele. Eu declaro que essa pessoa hoje é você, aqui. Amém? Que decidiu parar tudo para ruminar junto comigo essas verdades. Então, necessariamente deixarmos de sermos a multidão. Ser filho ou filha de apóstolo, de pastor e profeta te garante algo. Ser evangélico te garante algo. Paulo vai dizer, né? Precisamos chegar ao fim da nossa jornada fiéis a tudo aquilo que vem do alto. Amém? Sem negar a nossa fé, sem negar nossa identidade em Cristo Jesus. Precisamos chegar até o fim da nossa jornada. Por que profetiza? Porque Deus confiou a nós um propósito. Somos uma carta, amém? Sendo lida, somos extensão dos manuscritos, amém? Você é uma carta viva sendo lida. Aleluias! Você crê nessas verdades? Declara aí, eu creio. Eu sou a extensão de tudo aquilo que sai da boca do Senhor. Eu sou o jardim secreto, eu sou a noiva, aguardada com muito amor, acercada pelo zelo do Senhor, para que primeiro viesse o Messias, o segundo Adão, para reposicionarmos na autoridade e na unção como noiva do Cordeiro. Eu e você somos a noiva do Cordeiro. Nós precisamos ter essa consciência. Não somos evangélicos. Quem é você? Qual é a sua identidade? Ela está sendo manifesta através dos seus relacionamentos? Ela está sendo manifesta na sua maneira de se relacionar? Para se ver aí, para se analisar aí. Você de fato tem dado oportunidade para ser uma carta aberta, viva, a ser lida? É sobre isso. Deus continua a busca. E a palavra de Deus vai dizer aqui a classe de pessoas que ele busca, a identidade que ele busca. Amém, pastor Rony? A identidade que o Senhor busca está aqui em Mateus 5. As bem-aventuranças são recursos, são verdades. Aleluias. Eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, silencia todo o barulho à minha volta. Silencia todo o conteúdo à minha volta que não colabora para o seu propósito em minha vida. Silencia. Eu confesso todo dia isso para o Espírito Santo. Eu sozinha, eu não consigo. Mas Espírito Santo, você é responsável em realizar essa obra eficaz em mim, em você aí. Nós precisamos nos separar. Nós precisamos ir para o lugar secreto. Nós precisamos entender o privilégio de estarmos no lugar secreto. Você pode dar um glória aí? Profetizar é tão difícil. Sim, porque a carne guerreia contra as obras do Espírito. Mas eu quero te dizer uma coisa. A obra do Espírito é uma obra eficaz e excelente. Ela não está no mesmo padrão da carne. Não. É uma obra excelente e eficaz, onde o próprio Deus confiou ao seu Espírito no gerar nele. Então é sobre sermos parecidos com Cristo. Oh, meu Pai, profetiza, me autoavaliando
isso ainda não se tornou uma verdade para mim. Isso de repente possa estar acontecendo com você. Eu recebi essa mensagem hoje pela manhã. É alto demais para mim, profetiza, ser parecida com ele. Mas não é o que as escrituras dizem? Que na origem nós fomos feitos imagem e semelhança do nosso Deus. Isso. Fomos feitos feituras de Deus. Por isso que no lugar secreto, né, apóstola Suzy, nós temos o privilégio de sermos quem somos. No lugar secreto eu posso ter o privilégio de me ver na cruz, de me ver no Pai. Aqui no lugar secreto eu não sou tão somente a profetisa. Eu sou a filhinha do papai. Eu sou a noiva. Amém? Você pode entender essas verdades? Profetiza, o que tem de novidade em relação a tudo isso? Os frutos. Se não é novidade para você, isso que eu estou declarando aqui agora, se deleite nos frutos dessa verdade. Porque passar tempo com Deus é se tornar parecido com quem Ele é. Cristo vai dizer assim: eu vos chamei para ser santos, como eu sou. Entende? É sobre essas verdades. Não é algo que eu tirei da minha cachola. Não, não, não. É sobre essas verdades, igreja. Deus nos chamou para sermos semelhantes. E profetizo que tudo isso tem a ver com Moisés, com as características que Moisés também trouxe no seu tempo. Ei, Moisés aqui foi escolhido como um libertador. E Jesus também vem para os seus, para trazer a extensão dos manuscritos de Moisés. Porque para os judeus, Moisés é um profeta de alto nível, de alta relevância. E Jesus vem estendendo os feitos dos mandamentos, dos decretos que o Espírito de Deus usou. Preste atenção, usou Moisés, sabe, para gerar o povo para ele. Lembra daquele momento onde Deus convoca todo o povo, mas só sobe Moisés? Porque o povo não sobe e profetiza? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas aqui Jesus está me chamando, está te chamando. Vem, estou subindo um monte. Vem para o lugar secreto. Vem, quero ter comunhão com você. Então nossos encontros aqui é sobre estabelecer essas verdades. O meu papel como colaboradora, como ministério profético, é te devolver para a origem. É contribuir com o seu gerar na palavra. É te dar duas asas. É te tornar livre como noiva para povoar os céus. Você entende essas verdades? E além dos muros do seu quarto, da sua congregação. Depois de passar tempo com Ele, como luzeiro, para ser resposta para aqueles que estão nas trevas. Como fonte, como tanque de Siloé, levando cura para tantos que ainda não conhecem o privilégio da cruz, para tantos que ainda não conhecem o enviado de Siloé, que é Cristo, que vem através dos seus rios, das suas águas, termais cristalinas, provocar em nós tantos benefícios. Ei, não há outra maneira de Deus, os céus, se manifestar na terra, a não ser através da noiva. Amém? Você crê nessas verdades? Os céus e o reino de Deus só podem ser manifestados por aqueles que entendem o que é ser separado. Entende? Então as bem-aventuranças, profetiza. Eu já estudei tanto sobre esses versículos, essas verdades. Volta a dizer, já está colhendo os frutos? Já está vivendo os frutos dessa verdade? Será? Fala aí comigo, compartilha. Você tem sido um agente de bênção aí? Uma pessoa bem-aventurada no seu casamento? Com seus filhos, no meio da sua parentela, na sua comunidade espiritual? Tem colhido fruto? Glória a Deus por isso.
se você já tem colhido os frutos das bem-aventuranças, bendito seja o nome do Senhor através de sua vida. Amém? Porque é sobre isso. É sobre sermos a extensão além dos muros. Você entende essas verdades? É sobre isso. Amém? Então existe um padrão aqui. Bora lá entrar na mensagem? Existe um padrão aqui. E é um padrão com um nível elevado. Mas Jesus disse assim, ó, olhe para mim, porque eu fui para o Pai e vos enviei o meu Espírito, para que em tudo vocês sejam consolidados por mim. Não somos órfãos. Temos um Pai sobre nós. Jesus, né, pastora Suzy? Teve êxito em tudo, porque ele era respaldado pelo Pai. Ele foi perseguido, ele foi injuriado, ele foi defamado, ele foi injustiçado. Mas ele tinha uma convicção em seu ser. Eu vim do Pai e para lá que eu vou voltar. Então eu e você temos um lugar de origem. Então quando faltar fé, esperança, entre para o lugar secreto, que ali o Pai que te vê vai te respaldar. Você entende essas verdades? Então Jesus aqui traz um padrão. E esse padrão é para os filhos, não é para os religiosos. Não, não, não. E ele também não veio anular a lei, ele veio aperfeiçoar a lei, né, Karen? Ele veio aperfeiçoar a lei, Alexandre. Aperfeiçoar a lei. E qual é o padrão, profetiza? Olha o padrão que ele traz aqui para aqueles que têm que amar aquele que não os ama. Eu, Andréa, fui escolhida por Deus, separada por Deus, para estar com Ele e amar quem não me ama. É sobre isso. Eu e você fomos chamados para amar quem não nos ama. Isso mesmo. Porque Ele mesmo diz que galardão há eu amar quem me ama. Nenhum. Isso é tornar a terra em reino. Isso é tornar a terra em família. É amar. A palavra também vai dizer que a única coisa que devemos uns aos outros é o amor. É o amor. Amém, pastor Rony? É o amor. Então é sobre essas verdades. Existe um padrão aqui. E o padrão traz a semelhança de quem? Daquele que está falando. Que delícia. Vamos chegar nesse nível, pastor Edson Júnior? Em tudo, sermos resultado do que pregamos, né, meu amor? Esse é o desafio para nós, né? Porque quem estava pregando aqui era o próprio mestre. Quem estava trazendo um padrão aqui era o próprio mestre. Para você que está chegando agora, Mateus 5. Era o próprio mestre. Era o próprio mestre. Era o próprio mestre que estava atraindo através da sua própria vida pessoas para serem geradas na paternidade dos céus. Por isso que muitos judeus não tiveram as escamas lançadas ao chão. Porque parte de muitos deles ainda hoje esperam pelo enviado no poder quando ele veio na filiação. Estão esperando o Deus da guerra, o Deus da colheita, o Deus da fartura, o Jeová Jirê, o Deus poderoso, o Deus punho de aço, o Deus forte, o grande rei, o grande governante. Ele é tudo isso. Mas ele já veio através da cruz para todo aquele que acredita que ele veio em carne e sangue. Ele já veio e hoje ele mora dentro. Quantas pessoas à sua volta você discerne que você tem que levar essa verdade? Esse evangelho simples, porém verdadeiro e real. Quantos, até dentro da comunidade, não tem essa revelação? Ou veio porque é legal ser evangélico, ou veio porque tem uns parentes evangélicos, ou veio porque precisa de algo, ou veio por causa da dor. Deus não descarta tudo isso, mas não podemos limitar Ele a isso.
sim. Não podemos, né, Dani? Limitar Deus em tudo aquilo que Ele tem de bom a nos oferecer. Suas promessas. Quem Ele é em sua paternidade. Não podemos limitá-lo. Não, não, não. Precisamos desejá-lo. Amar mais o Deus da promessa é o desafio. Por isso que Jesus em tudo foi aceito, é ou não é? Jesus em tudo pelo Pai foi aceito. Amém? Então ele traz um padrão aqui. Marilza, seja bem-vinda. Ele traz um padrão aqui para essa classe de pessoas. Tem alguém aqui que quer ser semelhante a Jesus? Dê um glória. Tem alguém aqui que discerne que foi separado para estar com Ele, para ser como Ele? Dê um glória aí. Porque é sobre essas verdades. O único anseio do Pai é nos tornar família. O único anseio do Pai sempre foi nos tornar um com Ele. E o restante só é resultado. Amém? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Olha que privilégio. Olha que bênção. Então, nós estamos falando de um padrão que Jesus está trazendo. E a palavra rema é 5:4. É sobre aqueles que choram por uma causa, por um propósito real, genuíno, verdadeiro. É sobre lágrimas que acessam o altar divino. É sobre lágrimas que geram para Deus. É sobre lágrimas que traz a manifestação de milagres. É sobre lágrimas nesse ambiente secreto, sendo bem-aventurado, gerando o que Deus deseja, o que Deus nos confia. É sobre isso a palavra rema aqui. Está dentro, seja bem-vinda, minha querida, está dentro do Sermão do Monte. E os recursos é sobre os bem-aventurados, os semelhantes a Cristo. Os que não vivem uma vida de qualquer forma e de qualquer maneira. Se você foi separado por Cristo Jesus, você foi chamado para fazer a diferença. Amém? Você foi chamado para fazer a diferença. Todos os dias eu preciso ministrar minha alma. Você nasceu em Cristo Jesus para fazer a diferença. E alma, você vai entrar no gozo do Senhor. Porque a obra do Espírito está levando a minha mente a essas verdades. Então, alma, aquieta-te. Aquieta-te. Nós vamos colher os frutos. Nós vamos colher os frutos. Porque, alma, fomos escolhidos para gerar para Deus. Então, às vezes, a nossa alma se encontra abatida e chora sem propósito, trazendo enfermidade, trazendo peso, trazendo preocupação, trazendo angústias. É sobre esse padrão. É sobre desenvolver esse tipo de relacionamento, igreja. Hoje uma pessoa disse assim: como é difícil dar o centro do meu ser para o Senhor me governar. É o desafio dos dias atuais, onde o homem está tomando o centro de tudo, e por isso tudo entra em desordem, caos absoluto, em nossa identidade, né, Maria? Seja bem-vinda, né? Em nossa identidade e em nossas emoções. Então o nosso papel é um desafio. Profetiza, todo mundo quer ser, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ter um lugar. Ei, presta atenção nisso. O único lugar que você precisa se preocupar em estar é no lugar secreto. Não deixar ele esperando. Se separar, como fez esse pequeno número de pessoas aqui, para estar perto, para estar com ele. Amém? E assim vamos recebendo as virtudes, né? Qual tem sido os motivos das suas lágrimas? Por que você tem chorado tanto?
Dê um significado para elas. Sabia que você pode dar um significado para suas lágrimas? Você sabia disso? Você pode dar um propósito. Isso mesmo, Cacau. A nossa alma recebe acolhimento, tranquilidade, quando na nossa mente assumimos o nosso lugar. Profetiza, isso quer dizer que como ser humano eu não posso chorar? Não é sobre isso que eu estou falando aqui. É sobre estar nesse lugar. É sobre uma bem-aventurança. Ele está dizendo aqui, ó, bem-aventurado, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. E não é só um consolo, presta atenção nisso, na nossa humanidade. Nós vamos ter um consolo de vermos o propósito de cada lágrima. Pode ser a sua oração, pode ser um voto, pode ser o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Entende isso? Você vai ser consolado porque os seus olhos vão ver o milagre. Você vai ser consolado porque você vai receber a resposta. Você vai ser consolado porque você não vai se ver só. Você vai se ver consolado porque você não é parte de um sistema. Entende isso? Presta atenção, porque precisamos silenciar a nossa alma, a nossa mente. Porque precisamos trazer quietude no lugar secreto para nossas emoções. Porque tudo à nossa volta, move-se para nos levar para um destino. Tudo à nossa volta fora de Deus. Sermos, obtermos algo ou nos tornarmos em alguém de relevância quando Deus só nos chamou para sermos filhos. Quando Deus só nos chamou para sermos família. Você entende essas verdades? Então a palavra rema é sobre um consolo que vai ir além da nossa natureza humana. Vai além de um estado de tristeza. Vai além de um estado de frustração. Vai além de um estado de angústia na espera. Vai além de um estado de olhar ao seu lado e ainda não ver a promessa se cumprindo. Vai além. O consolo aqui vai além. Você vai entrar num gozo. Você vai entrar num contentamento. Isso é ter experiências. Todo dia que eu profetizo para os filhos aqui da casa, hoje você vai ter oportunidade de ter uma experiência com Ele. Porque pessoas que têm experiências com Deus, não tem mais como ela ser a mesma. Não tem. Ser marcada por Deus, ter experiências com Deus, de N formas e maneiras, não tem como sermos o mesmo. Não tem como, é sobre essas verdades. Quer ver, ó? Olha só. Lá no 11. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, escuta isso, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Deus está dizendo que esses são bem-aventurados. Você entende? Que vai além da minha vida comum, que vai além do meu ser, que está aqui, mas não é daqui, vivendo e se relacionando aí, né? Da maneira que Deus quer que a gente se relaciona. É sobre Ele, é sobre Ele. Tudo isso que nós estamos passando aqui, ó, é sobre Ele. Então, profetiza, eu tenho que me alegrar quando eu estou sendo perseguido, se for por causa dele, se for porque você está sendo fiel a um propósito, se for pela morte da sua carne para operar a vida do Espírito em você e através de você, se for dentro desses propósitos, desses desígnios, olha o que ele diz: alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa. Onde? Pergunta aí. Aqui na terra, profetiza? Também. Mas ele está dizendo, nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha que coisa linda. As bem-aventuranças, todas elas, eu vou pedir para você ler aí na sua casa. Está trazendo recursos. Entende? Se você se vê
uma pessoa sendo vencida por lágrimas, por choro, por apatia, por enfermidade emocional, sem ver o fruto de uma causa que te leva a chorar, entra para o secreto e toma posse desses recursos. Mateus 5. Toma posse das bem-aventuranças. Toma posse. Toma posse. Amém? Porque olha só, ele está dizendo aqui, ó, que aqueles que se movem em espírito, escuta isso, aqueles que se movem em espírito, porque é pobre, porque é humilde de coração, esses herdarão o reino dos céus. E eu já falei sobre os que choram, amém? Entende isso? O 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Deus tira a ira? Não. Deus equilibra a ira. Entende? O nível de mansidão aqui é essa. Eu não posso me irar contra o meu irmão, mas eu devo me irar contra uma circunstância, contra uma situação que possa estar acontecendo comigo mesmo ou com alguém que eu amo muito, e de maneira mansa, sábia, trazer edificação. Então é muitas virtudes aqui sendo liberadas. Você entende essas verdades? Se eu não me entrego no lugar secreto, como eu vou receber recursos? Como eu vou poder ressignificar minhas lágrimas? Profetiza. Como eu vou poder adquirir os frutos do Espírito? Como a mansidão, o domínio próprio, a paciência. Como? Não tem como. Ai, a minha profeta é uma bênção. Ai, o meu pastor, meu pai, ministra de uma forma que não tem como eu ser liberto. Amém. Somos colaboradores. Mas quem é você nos seus relacionamentos? Quem é você no seu dia a dia? Que vai ditar se você sofreu a transformação que o evangelho provoca e propõe. O verdadeiro evangelho não provoca, sabe, uma mudança momentânea, não. O verdadeiro evangelho provoca transformação genuína na minha e na sua vida. Mas não tem como eu adquirir essas virtudes se eu não me sujeitar. Um líder vai me dar um lugar em Deus. Um líder vai colaborar no ensino, na minha edificação, na minha identidade espiritual, para que assim eu desenvolva através das verdades o meu relacionamento com Deus. Entende? Então Paulo vai dizer que melhor é sair de um velório, às vezes, do que sair de uma festa. Por quê? Porque quando há metanoia, transformação em nossa velha natureza, no nosso velho homem, é isso que sentimos. Sentimos a morte da carne e da sua operação e da sua força e da sua malignidade em nós. Paulo vai dizer: não fui casado, não me dei a casamento, mas eu me sujeito por essa causa. Morrer todos os dias pela noiva do Cordeiro, para apresentá-la diante do Senhor naquele grande dia, sem mancha, sem mácula. É sobre essas verdades. Se não formos espirituais, não temos como discernir essas virtudes, essas bem-aventuranças. Amém? É a nossa primeira live aqui na comunidade do Facebook. E eu quero te dizer algo. Orando com o poder da palavra e ruminando ela aqui com você. Às vezes vai ser 30, 40 minutinhos. Mas pega o pão que é para você. Pega o pão que Deus está liberando aqui, que é para você. Se nutra desse pão. Se nutra dessas verdades. Deus está chamando um povo aqui para separar. Amém ou não amém? Deus está chamando um povo aqui para liberar sobre esse povo recursos. Amém ou não amém? Precisamos entrar em concordância. Amém? Quando entramos em concordância em relação a uma palavra que está sendo liberada, o céu se estabelece. O céu se estabelece. Amém, pastor Júnior? O céu se estabelece. Eu quero ser parecida com Jesus.
Eu quero me relacionar através das bem-aventuranças. Eu preciso, Senhor Jesus, eu quero. E eu preciso, Senhor Jesus. Eu estou aqui com meu irmão nesse momento, antes do meu almoço, Senhor, ruminando essa palavra. Transforma minhas lágrimas em dialeto. Torna o meu choro, o meu pranto, em um propósito manifestado em meus dias. Não me permita ir sem ver o resultado de toda lágrima diante do seu altar. Não me permita, Senhor, ir passar dessa vida para outra sem ver as promessas do Senhor que foram geradas no altar com as minhas lágrimas se cumprir. Me permita ver, me permita me alegrar, me permita contemplar, porque tudo isso é sobre Deus responder à igreja. É sobre buscar aquele que responde. É sobre buscar aquele que respalda. É sobre buscar aquele que é o poderoso das nações sobre nós. Não temos um Deus que é o pé sobre a nossa cabeça. Não, não, não. Nós temos um privilégio como noiva de termos o Deus das nações sobre as nossas vidas. Então entre no gozo do Senhor. Transforme as suas lágrimas hoje em um propósito genuíno. Deus, isso que tem me feito chorar, me inferiorizando, me diminuindo, Deus, eu vou dar um significado hoje, nessa manhã, nessa tarde aqui para alguns, para essas lágrimas. Não, eu vou apresentar diante do Senhor. Em muitas situações nós vamos chorar no colo do outro, chorar no ombro daquele que não pode resolver. Ei, bora chorar na presença, porque a resposta vem. O recurso é liberado e o propósito é revelado. E sabe o que é lindo? Ele vai dar um destino para essas lágrimas. Esse é o privilégio de não ser uma pessoa comum. Esse é o privilégio de ser uma pessoa espiritual. A palavra vai dizer, se os nossos olhos forem bons, tudo é bom. Por isso que tudo e todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Até no deserto, até sendo perseguido, até sendo injuriado. Foi o que ele disse aqui, vocês herdarão algo poderoso de mim e em mim, porque lá seremos um. Lá não haverá mais choro, pranto, morte, guerra, luta, perseguição. Não, não, lá nós seremos família. Você pode entender essas verdades? Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder dessa verdade, Pai, principalmente no versículo 5 e 4. A palavra rema hoje aqui é o versículo 4 do capítulo 5 de Mateus. E eu quero te louvar, Pai, porque é no lugar secreto, em quartos escuros e frios, em travesseiros encharcados, que o Senhor quer encontrar pessoas hoje, que o Senhor quer dar um propósito para o choro, para o pranto e para o lamento. Transforme as suas lágrimas, o choro e o lamento em clamor, em súplica. Profetize ao Filho do Homem. Mova-se. Saia desse estado hoje, aqui e agora. Assim diz o Senhor. Eu, o Senhor, te vejo. E eu te tiro desse lugar frio, solitário. Eu te tiro desse travesseiro encharcado de lágrimas sem propósito. Porque eu, Senhor, estou dando um destino para ela. Eu, Senhor, estou dando um destino para ela. O Senhor está dando um destino para a sua lágrima aí, para o seu choro aí, para o seu lamento aí. Eu profetizo, porque as Escrituras dizem que para cada lágrima existe um anjo, colhendo e levando para um ambiente, onde ali naquele ambiente, Deus vai transformar toda lágrima em riso, em gozo, em milagre. Sabe para quê? Devolver para mim e para você. Isso é sermos edificados na fé. Eu me apresento diante do Senhor no quarto, porque eu sei para quem eu estou me apresentando. O Deus que me ouve, o Deus que me vê, o Deus que me responde, o Deus que me respalda. Também vê você, respalda você, estabelece você. Amém? Eu quero aqui finalizar essa live te pedindo, permita ser parecido com Jesus.
quando eu comecei a ruminar o livro de Mateus, de novo, eu já li o livro de Mateus várias vezes. Leia, leia. Você vai ver como Moisés está aqui. E você vai ver Jesus dizendo aqui, ó. Se você entrar nesse padrão dessas virtudes aqui, você terá uma recompensa. Paulo vai falar dessa recompensa. Ele chama essa recompensa de pódio. De pódio, Ana. Tem uma recompensa nos céus. É sobre lágrimas, né, Ana? Sendo convertidas em clamor. E a recompensa aqui que Jesus está falando é a recompensa que Paulo está falando lá em suas cartas. Também sendo extensão do profeta maior. Jesus aqui está sendo extensão dos profetas menores e dos profetas maiores. Para os judeus e também para os não judeus. Paulo vem estendendo os manuscritos dos profetas menores, maiores e o maior de todos, Jesus Cristo. Deus quer fazer isso através da minha e da sua vida. Que venhamos entender que existe uma recompensa quando damos lugar para sermos ministrados. Quem está ministrando aqui no Sermão do Monte é o próprio Mestre. É o próprio Mestre. Ele quer ministrar a minha e a sua vida no lugar secreto. Ele anseia ministrar a minha e a sua vida no lugar secreto. Então é sobre se render. É sobre se render. É sobre aplicar nossa fé. E é sobre só sair da presença quando os nossos olhos contemplarem, lágrimas se tornarem riso, prantos se tornarem alegria, em gozo, em júbilo, em festa. Amém? Que Deus te abençoe nesse momento aqui, que temos para ruminar a palavra. Então não é uma palavra rápida sendo liberada. Amém? Tão somente, sabe, por ser lançada. Não, é sobre ruminar ela aqui com você e dar lugar para Deus falar. E Deus falou comigo de maneira diferente, filha. Aqui eu deixo claro que é para os que estão próximos. Aqui eu deixo claro que eu não estou no meio da multidão. Eu atraio multidão. Na verdade, vou rever essa minha fala. Na verdade, eu posso estar na multidão, mas eu vou me revelar aos mais próximos. O meu reino irá se revelar e se manifestar aos mais próximos. Aos que decidem se separar e a entender que foram chamados para ser bem-aventurados. Bem-aventurados. Deus busca os bem-aventurados e hoje é sobre os que choram, porque serão consolados. E eu digo, não só consolado através da fé, sabe? Porque é isso que acontece. Quando a dor é muita, por uma perda também, sabe? Como a perda nos faz chorar, né? Divórcio, morte, uma aliança quebrada de amizade, igreja, irmãos, né? Na esfera espiritual, como dói, como é difícil. Mas é ir além. Você vai enxergar o propósito de tudo isso. Porque nenhum dos fios, nenhum do nosso cabelo cai ao chão sem um propósito. Não é, Cacau? Nenhum. Tem um propósito em tudo, em tudo, em tudo. Em tudo. Amém? Que Deus te abençoe e converta toda lágrima, primeiramente, em um propósito celestial revelado a você. E logo ali, como resultado, essas lágrimas sendo transformadas em milagre, em resposta de Deus, em céus em movimento ao seu favor. Terceiro, chore no lugar certo. Chore no ambiente adequado. Profetize, eu tenho feito isso, mas sinto a necessidade de ter alguém, buscar alguém. Busque alguém que tenha temor. Busque alguém que tenha temor. E ele vai gerar para você um ambiente sem julgamento e um ambiente de confiança. Para que você, através das lágrimas, viva o propósito de Deus. Porque faz parte
Tudo que vamos passar aqui, estamos passando aqui, faz parte. Porque é por causa dele. É por causa dele. Não é porque eu sou boa que falam mal de mim. Não é porque eu sou boa que muitos não gostam de mim. Não é porque eu faço algo, de repente, que outros não fazem, que muitos não gostam de mim. É por causa de quem eu carrego. É por causa de quem eu carrego. É o que ele está dizendo aqui, ó. Se isso tudo está acontecendo, Andréia, por causa de tudo aquilo que eu tenho te confiado, então, tem uma herança para você, Andréia. Tem uma herança para você que está me ouvindo. Tem uma herança. Entendeu? Se é por causa de Cristo. Dentro das bem-aventuranças, sabe o que ele está querendo dizer aqui também? Que existe muita gente que é espiritual, mas não tem equilíbrio, não tem domínio próprio. Por isso que ele vai liberar todas as bem-aventuranças aqui. São instruções, são virtudes de uma vida no Espírito. Vou compartilhar algo com você aqui para encerrar. Um dia, num lugar secreto, eu fiz uma pergunta para Jesus. E eu creio assim que todas as vezes que a gente decide fazer uma pergunta para Jesus, que a gente tem coragem para fazer a pergunta, nós temos que ter coragem também para obedecer quando a resposta vem. Sabe qual foi a pergunta, amor? Eu falei assim para Jesus: Jesus, Pedro vai dizer que não existe um que não peque. Então eu entendo que eu sou uma pecadora, mas eu quero te fazer uma pergunta, Jesus. O que eu possa vir a fazer que te entristeça? Ana, eu fiz essa pergunta. Lô, eu fiz essa pergunta para Jesus. Eu sei o que eu erro, eu sei que eu peco, eu sei que eu falho, vou falhar ali na frente, mas o seu amor sabe lidar com tudo isso. Mas agora existe um interesse em mim. Escuta isso. Existe um interesse em mim, em não entristecer seu coração. Fala, Pai, comigo. Igreja, passou 3 dias. 3 dias. E o Pai falou. E o Pai falou. E eu fui surpreendida com a resposta. Não viole o livre-arbítrio de ninguém. Só ame. A única coisa que você deve para o outro, Andréia, é amar. Nem eu violo quem não me quer, quem não me deseja. Nem eu violo. Porque, Andréia, não é por força nem por violência. É por revelação. Então isso entristece o Senhor, Pai? Sim, filho. Isso sim. Porque é pela obra do meu Espírito. Então, em algumas situações, a causa pode ser boa. Pode ser até nobre, mas não é o que Deus está pedindo às vezes. Então, em algumas situações, com meus filhos, sabe? Com meus filhos de carne e sangue, Marcos e Lucas, né? Eu não entendendo isso, entende? Fui liberta e também trouxe libertação para eles. Eu plantei a boa semente. Eu liberei a boa semente. Estou liberando, estou semeando até hoje. E quando um não está pronto, quando um ainda está com a porta fechada do seu coração, o que cabe a mim e a você como igreja? Amar e respeitar. Não violar o tempo do outro. Isso é ser bem-aventurado. Isso é ser como os mansos, humildes de coração. Você entende? Promete aí para Jesus: eu vou ler essa carta. Eu vou ler essa instrução. E vou pedir para o Espírito Santo profetiza. Trazer edificação para o meu ser. Eu creio que eu estou orando por vocês. Toda a comunidade, escuta isso. Toda a comunidade do Facebook, que é um comigo, pela comunidade do Facebook, foi porque me conheceu em algum ambiente, tendo experiência com Deus. Toda a comunidade, fora a minha família, todos da comunidade Facebook, pediram amizade. Eu aceitei porque eu conheço. Eu aceitei porque eu tive uma experiência com eles, ou eles pregando ou eu pregando, ou eles orando por mim ou eu orando por eles. Então a comunidade
do Facebook aqui é uma comunidade real. Não tem nada de fake aqui. É uma comunidade real. Todo mundo que está aqui já liberou sobre a minha vida. Né, apóstola Suzy? Todo mundo que está aqui, Ana, já liberou sobre a minha vida. E muitos aqui já tiveram o privilégio também de receber através da minha vida. Então, passar esses momentos aqui com você é porque eu também estou sendo uma pessoa real e verdadeira no meu chamado para contribuir também com a sua vida. E de que forma? Te devolvendo para o lugar secreto. De que maneira? Trazendo as escrituras. Se Jesus, escuta isso, andou dessa forma, como filho de Deus na terra, com autoridade dentro dos seus feitos, fez tudo o que fez, o que Deus não tem para a igreja. Jesus, como filho, nem andou no poder, ele andou na autoridade de filho de Deus. O que Jesus não tem para a noiva. Amém? Pense sobre isso. E amanhã estamos aqui meio-dia. Bora com a gente, amém? Amo. Deus abençoe você. E tudo que você precisa está aqui, ó. Eu só estou colaborando. E por que eu creio? Porque funcionou para mim. E vai continuar funcionando. Até eu respirar. Enquanto eu estiver respirando. Amém? Deus te abençoe.